Olá, está começando mais um JR Entrevista. Eu sou a Tainá Farfan, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a nossa conversa é com o chefe da pasta de Portos e Aeroportos, o ministro Silvio Costa Filho. E a gente vai conversar sobre temas importantes, como a reabertura do Aeroporto Salgado Filho, o socorro às companhias aéreas, projetos de infraestrutura e muito mais. Ministro, seja muito bem-vindo. Olha, primeiro parabenizar pelo programa, sobretudo a forma importante que vocês fazem o bom jornalismo, lhe parabenizar pelo trabalho, dizer da alegria de poder participar desse programa e discutir o Brasil, discutir a aviação, o setor portuário, nesse momento desafiador que vive o país. A alegria é toda nossa de te receber, ministro, é uma honra. Ministro, a sua pasta anunciou que o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, volta a fazer o embarque e desembarque de voos na primeira quinzena de julho, com os passageiros sendo levados para a base aérea de Canoas, onde a pista de fato funciona. Qual a expectativa de reabertura total do aeroporto de Porto Alegre? Olha, primeiro é importante registrar que há um esforço coletivo do governo federal, o esforço do Ministério através da Secretaria de Aviação, da ANAC, da Casa Civil, do ministro Pimenta, que é o ministro extraordinário para tratar das ações do Rio Grande do Sul, para que a gente, ao lado da Fraport e ao lado de todos os entes envolvidos, a gente possa voltar o quanto antes a operar o aeroporto Salgado Filho. A nossa expectativa é que nessa primeira quinzena agora de julho, a gente tenha, de fato, o diagnóstico da pista pronto, para a gente poder saber se a pista foi impactada ou não. E, a partir daí, a gente poder pensar na reabertura do aeroporto Salgado Filho. Nesse momento, o governo federal não tem ainda uma posição oficial sobre quando nós vamos reabrir. Por quê? Porque a gente está aguardando esses estudos técnicos que a gente está preservando, sobretudo, a segurança da aviação do aeroporto. Não adianta liberar voos, a ANAC liberar e você ter algum incidente porque a pista está danificada. Então, a gente está tendo muita cautela em relação a isso. As operações de passageiros, elas já retomam agora no mês de julho. Os passageiros vão para o aeroporto Salgado Filho e, a posterior, pega o avião lá em Canoas, que fica a 25 minutos do aeroporto Salgado Filho, que é a base militar e está servindo como um apoio para a aviação de Porto Alegre e da região metropolitana. Toda a parte do terminal ela já foi limpa. A gente está fazendo lá agora os estudos de toda a parte elétrica para saber o que é que foi danificado, o que é que foi impactado. Mas assim, a Fraport está trabalhando nesse sentido. E há 10 dias atrás foi autorizado a abertura do TECA, que é o terminal de cargas, que voltou a operar para que a gente possa retomar a economia tão importante que aquele aeroporto significa para o Estado. Então, há uma orientação do presidente Lula para a gente poder acelerar o quanto antes a entrega do Salgado Filho. Concomitantemente, a gente tem trabalhado o fortalecimento da aviação regional. A gente, nesse mês de julho, por exemplo, nós vamos ter mais de 20 mil passageiros voando para o Rio Grande do Sul e a gente tem ampliado o voo para Pelotas, para Caxias, para outras regiões, tendo em vista a importância da aviação para o Estado. Então, aquela previsão inicial de 3 meses para reabertura, por enquanto não vai ser possível, ainda prazo indeterminado. Muito boa pergunta, Tainá, porque já saíram várias leituras. Olha, abre no final do ano, só abre em fevereiro ou março de 2025, vai abrir daqui agora 30 dias. Não procede. A posição oficial do governo é que a gente, preservando a segurança da aviação do Salgado Filho, nós precisamos esperar o estudo técnico para, a partir daí, até agora, o final de julho, a gente ter o desenho e o cronograma, de fato, de reabertura do aeroporto Salgado Filho. Ministro, é uma questão em relação a quem vai assumir a questão da pista que alagou. Já há uma definição se vai ser a concessionária ou o governo? Olha, por lei, a obrigação é da Fraport. O Estado brasileiro, dentro das suas limitações, é uma concessão que vai até 2042. A gente tem se colocado à disposição da Fraport para poder ajudar. A gente está trabalhando e eles iniciaram um diálogo com o BNDES.
a taxas diferenciadas até do mercado de outras operações de crédito. O BNDES está à disposição para ajudar a Fraport. A Fraport está avaliando se vai pegar o recurso ou não para fazer investimentos no aeroporto. A Fraport tem discutido com as empresas seguradoras, porque o que houve ali, de fato, foi um dano muito grande que foi causado. Então, eles estão num processo de diálogo com as seguradoras, que a seguradora tem a obrigação de poder resolver parte dos problemas lá da situação do aeroporto, e a partir daí a gente ajudar dentro das possibilidades do governo federal, tanto possibilidades financeiras e legais, já que nós estamos diante de uma concessão que vai até 2042. Mas assim, o diálogo é permanente. O nosso secretário nacional de aviação, Tomé Franca, tem conversado quase que diariamente com a concessionária para que a gente possa ajudar e fazer com que a concessionária possa voltar a operar aquele aeroporto que é tão importante para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Ministro, em relação aos recursos extraordinários que foram liberados pelo governo para socorro para o Rio Grande do Sul, eles já chegaram efetivamente na ponta? Em que pé que está? Já começaram a chegar, o governo está disponibilizando mais de 60 bilhões de reais. O governo está trabalhando fortemente na recuperação das estradas. O governo tem trabalhado para ampliar a aviação regional do estado. A gente tem trabalhado para ampliar programas, a exemplo do Minha Casa Minha Vida, que vai ajudar na reestruturação habitacional do estado, né? Serão mais de 10 mil unidades habitacionais lá no estado do Rio Grande do Sul. A gente está trabalhando a recuperação dos nossos portos, porque tem o Porto de Porto Alegre, o Porto de Pelotas, o Porto do Rio Grande. O Porto de Rio Grande não foi afetado, mas o do Rio Grande do Sul e de Pelotas, sim, a gente está trabalhando para reestruturar os portos. A gente vai fazer um volume de investimentos também nas nossas dragagens, porque a dragagem precisa ser recuperada para levar a acessibilidade ao transporte marítimo, né, que é através dos barcos, das barcaças, dos navios que fazem o escoamento da produção daquela região. E, além disso, todo o trabalho social que está sendo feito pelo governo federal, todo o trabalho que está sendo feito por parte do Ministério da Fazenda para ajudar nessas medidas creditícias, ou seja, ajudar o pequeno empresário, o empresário de médio porte, também olhar para o grande industrial que teve prejuízos na sua indústria. Então, há claramente um trabalho de sensibilização do governo federal, liderado pelo presidente Lula, para que a gente possa, o quanto antes, retomar as obras estruturantes e fazer com que o povo do Rio Grande do Sul volte a viver com felicidade, com emprego, com dignidade. E é esse esforço coletivo que o governo tem trabalhado 24 horas para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. E acho que o exemplo do Rio Grande do Sul, infelizmente, essa tragédia que entristece a todos nós, mostra uma unidade institucional que nós tivemos no país. Como é bonito o Brasil se unir em defesa de uma causa, sobretudo no momento de solidariedade. O Rio Grande do Sul, nesse momento de crise, eu acho que não é uma bandeira de direita, de esquerda e de centro, é uma bandeira do Brasil. Então, é muito importante que a gente possa, a exemplo do Rio Grande do Sul, começar a fazer uma reflexão da sociedade brasileira, que é hora de unidade, é hora de poder ajudar o Brasil, não é hora de tratar da eleição, a eleição é só em 2026. Eu acho que o Brasil nunca precisou tanto de convergências. Naturalmente, as diferenças, eu digo sempre que são as diferenças que constroem as convergências. E nós nunca precisamos tanto, Tainá, de convergência. A gente poder ter unidade na retomada da economia, poder construir unidade no parlamento, nas pautas importantes do país, poder valorizar o fortalecimento da democracia, fortalecer as nossas instituições. Quanto o Brasil estiver mais unido, mais a gente vai crescer, se desenvolver e vai dar um sinal ao mercado internacional que essa paz institucional ela é muito benéfica para a economia brasileira. E na hora que é benéfica para a economia, é benéfica para a população, porque automaticamente o desenvolvimento vai chegar. E eu digo sempre que o que traz felicidade ao povo brasileiro e dignidade é emprego e renda. Esse sim
é o maior programa social do Brasil. Sobretudo os jovens, os idosos que querem também muitas vezes trabalhar, a população que precisa ter o seu emprego. Então, eu sou um defensor permanente, Tainá, do emprego e da educação. Eu acho que a primeira infância é fundamental, a universalização das nossas universidades, sobretudo no interior do estado. Então, na hora que a gente investe em educação, investe no desenvolvimento, nós estamos falando de voltar a dar dignidade ao povo brasileiro. Ministro, ainda retomando um pouco o que a gente estava falando sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul, né, que demanda, claro, um empenho muito forte, tanto da parte, né, do setor privado quanto do público. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre a situação dos portos lá. O senhor falou rapidamente, são 3 portos públicos, se eu não me engano. Exatamente. E aí eu queria que o senhor trouxesse para a gente qual que é o cenário em relação aos portos e às ações por parte da pasta. Olha, a gente tem portos que tem um perfil mais com a área de escoamento da parte de madeira, né? Nós temos um grande desafio também, que é o do escoamento de celulose. O Porto do Rio Grande do Sul tem um papel de cargas também, que é o transporte de cargas, ou seja, muitas vezes a logística que chegam pelos nossos portos, ela é fundamental. E eu quero publicamente, Tainá, aproveitar a sua audiência e agradecer às principais operadoras de navios do Brasil, que de maneira gratuita nos ajudaram a levar medicamentos, roupas, levar os insumos para atender a população, não só na área portuária, como também na área aeroportuária. As companhias aéreas brasileiras deram um sinal de muita solidariedade, tanto é que ajudaram a poder colher insumos, né, donativos de todo o país, levando para o Rio Grande do Sul. Então, a gente está, nesse momento, desenhando em relação aos portos tudo que teve de danos que foram causados, e a gente vai, ao lado da Casa Civil, desenhar um plano de investimento para recuperar esses portos que foram afetados, infelizmente, por conta dessas enchentes. Ministro, agora eu queria sair um pouco do Rio Grande do Sul e que a gente falasse um pouco sobre o socorro às companhias aéreas. Existe um projeto na Câmara que deve levar recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil. Ontem, inclusive, na quarta-feira, o senhor se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Se eu não me engano, esse foi um dos pontos que vocês discutiram. Eu queria saber como que está o cenário em torno das companhias aéreas no Brasil. Olha, é importante registrar, e eu quero publicamente agradecer também ao nosso relator Paulo Aze, que é o relator na Câmara Federal. Essa é uma matéria que já foi aprovada no Senado Federal. De fato, a matéria dialoga com a Lei Geral do Turismo, mas ninguém pode falar de turismo se nós não falarmos na aviação. E para a gente fortalecer o turismo brasileiro, que vem crescendo muito, por exemplo, nós tivemos no ano passado um crescimento no turismo regional do Brasil em mais de 10% e no turismo internacional em mais de 20%. E a cada 4 turistas que viajam pelo Brasil ou que chegam do exterior para cá, é um emprego que é gerado na economia do país. Então, olhar para o turismo brasileiro é muito importante. Vou lhe dar um dado, por exemplo, na França, o PIB da França, mais de 12% é da economia do turismo. Em Portugal, 17% do PIB de Portugal é baseado na economia do turismo. No Brasil, apenas 8%. Então, a gente tem um grande potencial no país para a gente crescer muito na agenda do turismo brasileiro. Turismo de negócios, turismo de lazer, turismo cultural no país, que é muito forte. O turismo também, o ecoturismo, sobretudo na região norte do nosso Brasil. Então, o desafio é que a gente tem uma situação complexa em torno das companhias aéreas. Exatamente. Então, para isso, a gente está trabalhando para fortalecer as companhias aéreas no Brasil. Você tem uma ideia, o processo da pandemia foi muito traumático para as companhias. E enquanto os Estados Unidos aportou mais de 50 bilhões de dólares nas companhias aéreas, enquanto a França aportou 20 bilhões, a Alemanha aportou 12 bilhões, Portugal 2 bi, eu pergunto a você, em 4 anos do governo anterior, eu não vou aqui adjetivar, praticamente não aportou nada para as companhias aéreas, que passaram praticamente 2 anos paralisadas por conta da pandemia. Então, isso afetou muito o caixa das companhias aéreas. E quando nós assumimos o ministério, eu procurei o presidente Lula e disse, olha, presidente, nós temos crédito para o agronegócio.
nós temos crédito para o setor de tecnologia, nós temos crédito para o setor automotivo, nós temos crédito para o setor, por exemplo, terciário, que são das micro e pequenas empresas. Todos esses créditos são importantes, mas a gente precisa ter crédito também para as companhias aéreas, que elas precisam fazer novos investimentos, precisam comprar novas aeronaves, precisam requalificar aviões que já estão há 10, 20 anos voando pelo Brasil, precisa qualificar e capacitar muitos funcionários que querem atuar na aviação brasileira. Então, por isso que a gente construiu com o ministro Haddad, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, esse projeto que já foi aprovado no Senado e a gente espera que o quanto antes a gente aprove no Congresso Nacional, na Câmara. Nós estamos falando aí em torno de 4 a 5 bi de crédito, que isso será muito importante para a gente ajudar as companhias. E com isso, a gente espera que, do ponto de vista de contrapartida, a gente possa ter também uma redução no custos das tarifas brasileiras. Vou lhe dar um dado. Desde que o presidente Lula assumiu o governo, nós tivemos uma redução na passagem aérea, e não são dados do Ministério, são dados da ANAC, que é uma entidade muito importante, né, que tem um papel na aviação, como também do IBGE. Nós já tivemos uma redução em mais de 10%, uma redução no custo da passagem do Brasil. E é importante... De quando até quando, ministro? De janeiro de 23 a maio de 2024. Então, nesses 17 meses, nós tivemos uma redução em mais de 10% no custo da passagem no Brasil. E o que é que a gente tem conversado com a população em todos os fóruns que a gente tem a oportunidade de viajar e de visitar estados dialogando com o setor produtivo, com a sociedade? É a gente tentar incutir na cultura do brasileiro para que ele comece a viajar, mas de maneira planejada. Por exemplo, se eu quiser ir amanhã para o Recife, comprar de última hora, essa passagem, uma perna, vai estar R$1.000, R$1.200, até R$1.500, que é muito alta. A gente tem trabalhado para baixar. Mas se eu quiser comprar essa passagem para o início de agosto, início de setembro, eu compro essa passagem por R$300, R$400. Então, como na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem defendido que o brasileiro possa poder se planejar mais para poder viajar. Então, há um trabalho muito forte do ministro Celso Sabino no turismo, trabalho do nosso querido Marcelo Freixo na Embratur, e a gente está trabalhando para estruturar os nossos aeroportos, estruturar a nossa aviação. A gente está fortalecendo o crédito para as companhias, estamos reduzindo o QAV, reduzimos o QAV a Petrobras em mais de 25% nesses últimos meses. A gente está trabalhando para fortalecer a nossa Embraer, que é a empresa brasileira que fabrica aviões, para que mais companhias aéreas brasileiras comprem aviões do Brasil. E, paralelamente, a gente está trabalhando um grande programa de aviação regional. Novos aeroportos requalificados, aeroportos mais modernos, novos aeroportos em outras regiões do Brasil, como Amazonas e o Sertão do Nordeste. Eu quero falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Então, só esse período agora, nesses próximos 6 meses até dezembro, o presidente Lula vai inaugurar mais de 35 aeroportos que foram reformados no país. Isso representa quase 3,5 bilhões de investimentos. Então, tem muita coisa boa para a aviação do país. O ministro, só retomando em relação ao projeto de lei, qual que é a expectativa de aprovação do governo? Não sei se já teve algum contato com o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas há uma expectativa de que ele seja aprovado ainda nesse segundo semestre, apesar das eleições municipais? Olha, você sabe que eu estou deputado federal, né? Eu tive o privilégio, Tainá, de estar no 6º mandato parlamentar. Eu comecei muito novinho, até hoje eu sou o vereador mais jovem da história da cidade do Recife. Eu me elegi aos 20 anos de idade e eu digo sempre que eu, como sou fruto do parlamento, eu procuro respeitar a autonomia do parlamento, né? O parlamento que tem o seu tempo, né? Tem que fazer as discussões, tem que dialogar com os ministros, tem que tirar as dúvidas, tem que debater com a sociedade civil organizada. Eu estou na torcida que a gente ainda vote esse semestre. Sinto que os líderes estão muito sensíveis a essa pauta, mas a gente tem que esperar, até porque
o Congresso Nacional tem a sua autonomia e como a gente está do outro lado no Executivo nesse momento, a gente tem que respeitar o tempo do Parlamento brasileiro, mas na torcida que o quanto antes a gente aprove essa Lei Geral do Turismo e automaticamente essa agenda de crédito para as aéreas. A expectativa, então, é que seja nesse segundo semestre. Expectativa e torcida também. Só dar um recado aqui para quem está assistindo a gente. Olha só, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 7h45 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Ministro, retomando aqui um assunto que ficou aqui no ar na sua última resposta e que é muito importante, quem está assistindo a gente quer saber. Quando que o preço das passagens aéreas vão cair? Eu sei que essa é uma resposta, né? Longa, depende de muitas outras coisas ali, mas eu quero que o senhor traga esse cenário para quem está assistindo a gente. Muita gente se questiona. E o Voa Brasil ainda existe? Olha, primeiro em relação às passagens aéreas, a gente está trabalhando para que elas possam ser reduzidas o preço, né? A gente está trabalhando para o preço baixar e os números falam por si só. Os dados que foram apresentados essa semana pelo IBGE e pela ANAC mostram que houve uma redução nesses últimos 15 meses do governo do presidente Lula em 10% no preço da tarifa médio. Sabemos que precisamos baixar ainda mais, mas não depende do governo brasileiro. Por quê? Porque são empresas, é o livre mercado e a gente não tem condições de adentrar as questões internas das companhias aéreas. Houve um aumento em quase 15% na aviação no mundo, por conta muitas vezes do aumento de combustível, por conta da falta de aeronaves, muitas vezes falta de profissionais. Então esse problema da aviação não é um problema apenas do Brasil, é um problema mundial. Agora, tudo que está ao nosso alcance, a gente tem trabalhado, redução do QAV, melhoria na redução da judicialização, a agenda de crédito, fortalecimento do diálogo permanente com as aéreas e acho que todo esse trabalho já começa a surtir resultados. Pelos números que foram apresentados, uma redução de 10%. Em relação ao Voa Brasil, a gente tem dialogado com o presidente Lula, com todo o governo. Foi um programa que foi apresentado lá atrás pelo ex-ministro Márcio França e naquele momento aquele programa ele não estava de fato pronto. Gerou uma expectativa. E gerou uma expectativa muito grande da sociedade brasileira. Depois aquilo caiu no nosso colo, ou seja, caiu sobre a nossa responsabilidade, mas aquilo disseminou muito forte nas redes sociais, achando que a passagem seria de R$200 para todo o povo brasileiro, que não teria critério e tal. E olha, a gente tem 200 milhões de habitantes, a gente tem uma aviação que tem as suas limitações. Hoje, dos 200 milhões de habitantes, apenas 30% da sociedade dos CPFs, 30 milhões de brasileiros que viajam pelo país e a gente não tem efetivamente como se criar um programa de R$200 para passagem para todo mundo. Isso seria um equívoco na nossa avaliação e isso muitas vezes foi mal interpretado por setores da sociedade brasileira. O que a gente está trabalhando é para repaginar o Voa Brasil e a gente oferecer passagens a R$200 para aposentados, que dá em torno de 23 milhões de aposentados, que é a primeira etapa do programa, com passagens até R$200 para aqueles que não tenham viajado nos 12 meses anteriores. Então, a essência do programa da primeira etapa é essa: 23 milhões de aposentados, onde terão acesso às passagens no valor de até R$200, aqueles que não tenham viajado nos últimos 12 meses. E aí, funcionando o programa, deu certo, aí a gente quer incluir outros setores da sociedade nessa política de aviação. Agora, a grande essência, Tainá, se você me perguntar qual é o trabalho de inclusão social na aviação. A gente quer incluir brasileiros que não viajam pelo país,
que têm um sonho de viajar e eles vão poder começar a viajar através desse programa. É um idoso que quer viajar, um parente que mora em algum estado, é um idoso que quer levar a sua esposa para poder viajar pelo Brasil. Então, eu acho que ele tem um cunho social muito forte. Eu acho que a grande essência do Voa Brasil, que a gente está desenhando dentro do Ministério, é essa política de inclusão social na aviação brasileira. Para quando essa primeira etapa? A gente deve estar com o presidente Lula em breve. Até o dia 5 ele está concluindo um conjunto de agendas no Nordeste brasileiro, em Minas Gerais e em outros estados do Sul. Possivelmente vamos conversar para apresentar o programa finalizado, com alguns detalhes que ficaram de ser ajustados, e a gente espera que agora, nesse início de segundo semestre, a gente apresente esse Voa Brasil. Ministro, tá excelente o nosso bate-papo, mas eu vou ter que chamar um rápido intervalo. O JR Entrevista vai para o intervalo, mas é bem rapidinho. E na volta a gente conversa mais com o ministro Silvio Costa Filho. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente está o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ministro, agora eu quero voltar falando sobre política, sobre articulação política. Recentemente, acompanhamos derrotas do governo no Congresso Nacional. Nos bastidores, há críticas em relação à articulação política do governo. Eu gostaria de uma avaliação do senhor. Por que esse cenário? Falta um corpo a corpo de Lula? Quero um diagnóstico. Olha, primeiro dizer da importância do presidente Lula no diálogo permanente com o Congresso Nacional, não só com o Congresso, mas com o Poder Judiciário, com a imprensa. E o presidente Lula é alguém que tem experiência por ter governado esse país por 2 vezes e agora no 3º mandato. Então, eu não tenho dúvida que o presidente Lula já tem dialogado e vai ampliar cada vez mais o diálogo com o parlamento brasileiro. Segundo, justiça seja feita, o ministro Padilha é um dos quadros mais preparados que eu conheço no país, conhece o parlamento, né, tem dialogado com todos. Naturalmente, uma dificuldade ali faz parte da essência da democracia, faz parte uma diferença ou outra numa respectiva matéria, mas se você analisar friamente, Tainá, você que conhece bem o Congresso Nacional, todas as matérias importantes para o governo, a exemplo do CARF, a exemplo da reforma tributária, entre outras, o próprio arcabouço fiscal teve o apoio quase com mais de 300 votos do parlamento brasileiro. O ano passado foi bem positivo. Exatamente. Né? Então, eu acho que o cenário é mais o que eu acho que a gente tem que ter muita sensibilidade é em relação à pauta de costumes, que não é a pauta do governo. A pauta do governo é economia, é social, é ampliar emprego, renda, retomar programas. Então, quando a gente analisa friamente, todas as pautas que, de fato, houve uma mobilização do governo, nós tivemos a aprovação dentro do Congresso. E torço que cada vez mais a gente amplie o diálogo com o parlamento brasileiro. Eu acho que as divergências, essa faz parte do processo. Eu acho que essa é a beleza da democracia e desse debate permanente que entre o Congresso e o Executivo. Então, eu acho que a discussão dos ministros com os deputados, senadores é muito importante. O diálogo do presidente e do vice-presidente da República com o Congresso é muito saudável. E eu tenho muita firmeza, muita confiança que nós teremos um segundo semestre muito positivo para o Brasil. Eu estou, Tainá, muito animado com a economia brasileira. Eu estou muito esperançoso com que esse país vai dar certo. Eu vejo um ou outro torcendo contra o Brasil, faz parte da democracia, mas eu tenho muita convicção pelos números que eu estou vendo do ponto de vista econômico e social, é que esse país vai voltar a crescer, gerar emprego e nós chegaremos ao final do governo do presidente Lula, esse país muito melhor do que iniciou. Vou lhe dar 5 pontos importantes. Primeiro, quando o presidente Lula assumiu o mandato em 2023, em janeiro, todo o mercado financeiro precificava um crescimento do país de 3%, de 0,8%. Era a melhor taxa de crescimento. Terminamos o ano com 3% e vamos terminar o ano de 24 com mais de 2% de crescimento do PIB brasileiro. Quando o presidente Lula assumiu, a inflação estava em mais de 5,5%.
Um ano e meio depois, a inflação está abaixo da meta, em torno de 3,5%. Inflação controlada significa preservar o poder de compra do brasileiro. Terceiro, em relação a crédito. Mesmo com essas taxas altas, a taxa Selic, que ainda está, infelizmente, na minha opinião, já deveria ter baixado mais, mas quando o presidente Lula assumiu, a taxa de juros era 13,75%, nós estamos agora em 10,50%, está alta, precisamos baixar, mas apesar de tudo isso, os 4 bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste, no primeiro ano do presidente Lula, já emprestaram mais de que os 4 anos do governo passado. Isso significa mais crédito para a população, crédito significa mais desenvolvimento e emprego para a sociedade. Quando o presidente Lula assumiu, o Brasil era a 11ª economia. Hoje nós somos a 8ª e podemos, nesses próximos 2 anos, passar a 6ª economia. Em relação ao emprego, quando o presidente Lula assumiu, a taxa de desemprego no país era de quase 9%. Hoje está em 7,5%, com mais de 100 milhões de brasileiros com carteiras assinadas e o maior número de empregados desde 2014. Por que é que eu estou colocando isso? Porque os números são muito significativos. A gente teve um superávit na balança comercial de 35 bilhões. Nós tivemos, depois de 6 anos, o setor automotivo, que não investia nada no Brasil, vai investir mais de 120 bilhões de reais, o agronegócio crescendo, os portos públicos crescendo mais de 6%, o setor da aviação crescendo, o setor de transporte fazendo o maior volume de investimentos da história, um conjunto de investimentos na área de Minas e Energia, conjunto de investimentos na infraestrutura do país. Então, eu estou muito confiante que esse Brasil vai dar certo. A gente precisa preservar o equilíbrio das contas públicas, a gente tem que fazer os ajustes fiscais que precisam ser feitos, não tenho dúvida que isso é importante. Eu digo sempre que o maior pilar da democracia hoje é a responsabilidade fiscal, mas o ministro Fernando Haddad é um excelente quadro e tem responsabilidade fiscal com o país. Então, a gente tem que ter responsabilidade fiscal, mas, ao mesmo tempo, tem que ter um olhar para o investimento. Você dizer que aumentar salário mínimo é gasto, não é gasto, é investimento. Você dizer que você construir uma creche e melhorar a infraestrutura de uma escola com programas educacionais como o Pé de Meia, que dá R$200 ao aluno por ano que está estudando, por mês que está estudando, isso é gasto, não é investimento no presente e no futuro. Então, eu acho que é isso que a sociedade precisa melhor ter uma compreensão. O que é gasto e o que é investimento. Eu acho que investir nas pessoas não é gasto, e sim investimento no presente e no futuro do país. Ministro, então, a partir dessa sua última resposta, qual que é o principal desafio do governo nesse momento? Olha, ampliar cada vez mais o diálogo com o Congresso e com toda a sociedade civil organizada, organizar cada vez mais a agenda fiscal do país, com a responsabilidade fiscal que o ministro Fernando Haddad vem tendo, e focar na agenda de investimentos públicos e privados no Brasil. A gente está tendo o PAC, que é o maior programa de investimentos públicos e privados da história. 1,7 trilhões de investimentos, dos quais 800 bilhões é com investimentos privados. Certa feita, quando eu assumi, eu estava lá no parlamento defendendo o governo. Um disse, mas o governo tem preconceito com o privado, o PT tem preconceito com o privado. E não é verdade. Se tem alguém que dialoga com o setor produtivo, é o presidente Lula e os seus ministros. Tanto é que do PAC, 800 bilhões é com o setor produtivo. Portos, aeroportos, rodovias, petróleo e gás, infraestrutura. Então, esses investimentos, eu não tenho dúvida, vai fazer com que o Brasil volte a crescer e gerar emprego. Não só os grandes investimentos públicos, os grandes investimentos privados, mas olhar para o setor de serviços, para o micro e pequeno empresário, para o empreendedor individual. Tanto é que no último resultado agora do PIB, o setor de serviços cresceu 4%. Foi o maior crescimento dos últimos 5 anos. Então, isso é
Você que tem um barzinho numa esquina começou a vender mais, uma cabeleireira que começou a contratar no seu salão de beleza, alguém que está construindo uma padaria num bairro que está crescendo. Então, é tudo isso que vai girando a roda da economia. E quanto mais a economia cresce, o emprego cresce. Quando o emprego cresce, as pessoas passam a ter seu recurso. Passando a ter seu recurso, o cidadão começa a comprar uma roupa nova para o filho, começa a comprar uma geladeira nova. Aquele que estava andando de bicicleta já começa a comprar uma moto ou troca seu carro, né? Então, aquele que não tinha direito a comer uma carne no final de semana ou no seu dia a dia, começa a colocar a carne, o frango, né, o peixe na sua alimentação, e a gente volta a dar dignidade para o povo brasileiro. É isso que a gente precisa, Tainá. O Brasil tem uma dívida histórica com o seu povo. Acho que o presidente Lula voltou com energia muito grande, e eu estou muito confiante que esse Brasil dê certo, e a gente nunca precisou de unidade. A gente precisa unir o país, deixar as eleições para depois e construir um Brasil mais justo e mais solidário. É isso que nós sonhamos diariamente. Ministro, a gente já está caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, mas eu queria retomar um assunto que o senhor citou no início da nossa conversa, que é justamente sobre os pequenos aeroportos no interior. É um projeto novo, se eu não me engano, que o senhor anunciou recentemente. Há algumas críticas em relação a esse projeto, se esses aeroportos, né, no interior não iriam privilegiar apenas uma população já privilegiada, né? O senhor falou sobre o sertão, como exemplo. O senhor concorda com essa crítica? Não, isso são setores da oposição que estão torcendo que o governo dê errado. Está torcendo que a gente não leve investimentos para o Brasil. Na hora que você tem, por exemplo, o Morro de São Paulo ali na Bahia, é fundamental para o turismo, que aquece mais de 60 hotéis e pousadas, que aquece o comércio e carece de um aeroporto. Então, a gente precisa fazer um aeroporto ali naquela região. Aí a gente vai para a região, por exemplo, aqui da região do Amazonas, por exemplo, a gente tem problemas gravíssimos. Não é só o turista que vai visitar Manaus ou que vai a outras regiões do Amazonas, mas a gente, como são vários rios, a gente precisa ter aeroportos por uma coisa de saúde pública. Às vezes você tem um acidente ou uma pessoa teve um infartor, ela não consegue ser socorrida de barco. Então precisa chegar uma UTI móvel, um avião, para parar naquele aeroporto, para resgatar a vítima e levar para a cidade. Então, o olhar que o Ministério vem tendo no desenvolvimento da aviação regional não é o olhar apenas do turismo ou de privilegiar A ou B. Não, pelo contrário, a gente está tendo um olhar para o desenvolvimento da infraestrutura do agronegócio, para a infraestrutura do desenvolvimento do turismo, e está tendo um olhar, sobretudo, para a saúde pública, que muitas vezes a gente tem uma sociedade, né, vítima, muita gente perdeu entes queridos. E são depoimentos que eu ouço diariamente dentro do Ministério, porque um avião não conseguiu pousar em Tocantins, porque não tinha avião, não conseguiu chegar no Amazonas, ou não conseguiu chegar no sertão do Ceará. Então, a gente precisa também ter esse olhar para a saúde pública. Então, ao lado do Tribunal de Contas da União, que é um órgão de controle que tem tratado tudo de maneira muito transparente, a gente tem tentado construir, ao lado da Infraero e de todos, o maior programa da aviação regional brasileira, que são mais de 60, 80 novos aeroportos requalificados, com olhar, sobretudo, para a aviação regional. E são aeroportos que dão prejuízos. Então, por isso que o ente privado é muito importante que ele possa dar conta disso. Ótimo, ministro. Foi excelente o nosso bate-papo. O JR Entrevista vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 7h45 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Ministro Silvio Costa Filho, foi um prazer enorme te receber. Muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, pelo excelente trabalho, e sempre que convidado nós estaremos aqui para conversar sobre o momento do Brasil e os desafios do presente e do futuro. Muito obrigado. As portas estão sempre abertas para você e, claro, muito obrigada a você também pela sua companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.